galera, meu nome é Loic, sou coach para alunos de medicina e professor do Personal Vestibulares. Esse é o Gustavo, professor do Personal Vestibulares. E a gente está fazendo essa série de vídeos de como passar no vestibular. Assiste os vídeos aí que a gente está dando umas dicas de como passar no vestibular. E esse vídeo é sobre o psicológico. A gente vai tratar sobre o psicológico do vestibulando, como deve funcionar a cabeça do vestibulando, como corrigir e tentar lidar com os problemas psicológicos do vestibulando e tentar mostrar a vida de vestibulando de um outro ponto de vista, talvez não tão ruim assim. A gente falou de psicológico um pouquinho nos outros vídeos, né? Nos outros 5, esse aqui seria o 6º, mas a gente ainda vai agora entrar um pouquinho mais de detalhe, né? Então. Começando, a gente vai falar sobre estados disfuncionais. Essa palavra está em moda aí, mas assim, pessoas que a gente vê, quase que dá para colocar em caixinhas assim. Esse vestibulando tem isso. Por exemplo, um estado que não funciona, que dá problema, dificulta os seus estudos, é o medo de não passar. Né? Então, se você vive com medo de não passar, isso vai atrapalhar o seu estudo. Ah, mas o que eu faço? Claro, é normal você ter um medo, uma ansiedade e tal. Super normal que isso aconteça. Mas assim, o resultado positivo ou negativo que você vai ter não depende da sua preocupação ou do seu medo atual. Certo? Hoje o que você pode fazer é se ocupar, não se preocupar. Se ocupar com o que você tem que fazer. E aí você pode até fazer tudo certo. Chega no dia, acontece uma coisa, um X, e você não passa. Ou você pode vir meio mal, depois você começa a ir bem, aí você passa. Então assim, o resultado não pertence muito. A gente não consegue controlar o mundo. A aprovação, às vezes cai uma questão ou um monte de um assunto que você não viu. Então assim, claro que a gente tem um planejamento, a gente tem muita previsibilidade de aprovação, mas ficar naquela medo, será que eu vou, será que eu não vou? Não é jogo de futebol, não é torcida, você não precisa torcer, né? Ficar naquilo, e tem que... Não, você só precisa trabalhar hoje e não ficar com medo do amanhã. Então isso é muito importante, é muito comum, às vezes o medo paralisa a capacidade de estudar, capacidade de relaxar. Você é vestibulando, mas você é uma pessoa normal também. Então você vive o janeiro, fevereiro, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, todos os dias, uma coisa por vez. Você tem uma agenda, você tem um planejamento, cumpre. Não precisa ficar tanto com medo, será que vai, sabe? Se não der, vai acontecer aquilo. Começa aquele filme. Se não der, aí como minha mãe vai reagir? Começa a virar, você perde um tempo imaginando cenários que não precisa. É só ficar hoje. Exatamente. Vale muito mais a pena você focar no seu presente do que ficar se preocupando com o futuro, ficar se preocupando com o dia da prova, esse tipo de coisa. E nesse sentido também vale muito mais você se preocupar com o seu presente do que se preocupar com o seu passado. Ou seja, aquele famoso vestibulando que fala, eu tô velho, eu já tenho 30 anos de cursinho e eu tenho que sair do cursinho logo. Por que você tem que sair do cursinho logo? Não tem isso. Tem um monte de gente na faculdade que entra com 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 50 anos. Não importa a idade que você vai entrar na faculdade. O que importa é o que você está fazendo no presente. Se preocupe não em quantos anos de cursinho você tem e quantos anos de cursinho estão por vir. Se preocupe em estudar aquele ano, o que você tem que fazer agora, o que você tem que fazer amanhã e assim por diante. Um passo de cada vez. O final é consequência. E mesmo assim vocês não estão velhos, tá? Isso é verdade. Eu posso falar, porque eu também achava que eu estava velho. E assim, entrar muito cedo é até ruim. Pra mim foi ruim. Eu fiz engenharia com 17 anos, eu entrei. Acho que meu cérebro não estava pronto para estudar cálculo ainda. Fodão mesmo. Então assim, não precisa se preocupar em... Não é nem bom. Tá? Então assim, 23 anos não é velho. Parece uma obviedade isso. Mas para quem tem 23 anos não é. Não fica pensando com quantos anos você vai se formar e quantos anos você vai demorar para começar a se bancar e trabalhar. Não pensa nisso. As coisas, a vida vai te surpreender de muitas formas, isso eu te garanto. E mais do que isso, não adianta você pensar nisso também. Só atrapalha, por isso chama estado disfuncional, né? Então assim, você pode continuar, você vai seguir. Tem pessoas que acham, eu sou muito burro, não mereço, isso não é para mim. Outro estado também comum, né? Céus, meu Deus, eu agora... eu sei lá, não sei exatamente, a gente não consegue. Se a gente precisar investigar mais a fundo, por exemplo, um estado de depressão exagerado, aí vale a pena a gente buscar ajudas mais profundas, profissionais para isso. E a gente pode também indicar vários, né, que a gente tem serviços adicionais ou até aqui dentro sobre isso. Mas de modo geral, a maioria dos alunos
conseguem trabalhar, com um pouco das nossas dicas, conseguem trabalhar e ver que assim, não interessa se seu pai entrou, se seu pai não entrou, se sua mãe fez, se sua mãe não fez. Nós vamos falar de família já já. Mas assim, esse estado de eu não mereço acaba com os seus estudos. Não, o vestibulando ele precisa ter, uma das coisas que o vestibulando precisa ter é desenvolver uma maturidade psicológica para lidar com esses problemas psicológicos também. Ou seja, essa ideia de que eu sou muito burro ou de que eu não mereço passar é algo que você fica falando para você mesmo, mas que se você parar pra pensar, isso é completamente tóxico para você e isso não vai te trazer nenhum benefício você achar isso ou pensar isso, mas vai falar, pô, mas eu não consigo evitar de não pensar isso. O que você pode fazer é tentar se provar o contrário. Você fala assim, não, pera, eu sou burro, realmente, será que eu realmente sou burro? Pera aí, mas olha pra trás, tudo que você fez até agora, eu mandei bem no simulado, fiz isso, tô indo na aula tal. Esse tipo de coisa, você tem que também saber reconhecer as suas conquistas, por mais que elas sejam pequenas, digamos assim, e por mais que você demore para chegar no seu objetivo, você tem que reconhecer aonde você chegou e que você vai chegar no seu objetivo eventualmente. Se é isso que você quer, se você lutar com garra, você vai chegar no seu objetivo. E outra, assim, nós vamos falar também mais, assim, vocês são muito maiores do que o vestibular, isso é uma fase, tá? Então não pira, né, na ideia de, ó céus, isso é a minha vida e de tudo. Não, não é, tá? É só um curso de graduação que você vai fazer, que de repente você não vai usar nada dele. Então assim, não é que é pouco importante, mas vocês não precisam entrar num estado negativo. Tudo isso que a gente está falando são estados de pensamento negativos. Essa ideia de que não é pra mim, a gente conhece muitos alunos que falam isso e fixam isso na própria cabeça, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O curso que você quer, seja medicina, seja engenharia, direito, jornalismo, biologia, o que for, ele não tem nada a ver com o vestibular. Então não é porque você não consegue passar no vestibular, que não consegue agora passar no vestibular, que medicina não é pra você, por exemplo. Isso não tem nada a ver. O vestibular é uma coisa, medicina é outra coisa, e essas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é uma escadinha do conhecimento, onde o curso mais concorrido e mais difícil é para as pessoas mais inteligentes. Não, isso não tem nada a ver. Tem a ver com as suas aptidões. Você não precisa ser muito bom de física elétrica para ser um bom médico. Você não precisa ser muito bom de história para ser um bom biólogo, entendeu? Então, são aptidões. O problema do vestibular é que ele vai te cobrar aptidões diversas, entendeu? E, claro, nem todo mundo é tão eclético assim. E aí, sinais que a gente percebe de que esses estados estão acontecendo, né? Então, por exemplo, se você não consegue respirar direito, né? A gente brinca, mas é verdade. Chega aluno no coach que ele, meu Deus, né? Não consegue nem falar, às vezes está preocupado. Aí tem os casos dos que se cobram demais, colocam muita pressão em si mesmos. Tem os que, por outro lado, até se cobram de menos, né? Voltamos de novo lá nos sinais de autoenganação, lá de desculpas do vídeo 3 sobre disciplina. Então, assim, esses são sinais de que você pode estar num estado negativo. Então, dá para resumir isso como um estado negativo. Ou seja, você está sempre reclamando, sempre na sua cabeça, tá? Reclamando, preocupado, ou com muita pressão, nervoso. Não precisa nada disso. Você vai estudar, você pode estudar em paz ou você pode estudar atormentado. Exatamente. É uma decisão sua. O que a gente está falando você vai ter que estudar e você vai conseguir passar no vestibular. O que a gente está falando esses estados, quanto mais cedo eles forem resolvidos, mais próximo você vai estar do seu sucesso, entendeu? É só uma questão de tirar os problemas da sua frente para você chegar no seu objetivo o quanto antes, entendeu? Mas não deixe que isso impeça você de batalhar todos os dias para aprender a matéria do dia e fazer a tarefa e entender a matéria e partir para a próxima. E claro, se você tá tudo bem, tá tudo legal, há casos também que tá tudo bem, mas aí os alunos não estão percebendo que não tá tudo bem. Porque a pessoa tá dando as desculpas, tá falando que vai, não, vou viajar essa semana, né? Eu vou, então assim, às vezes existe o oposto, que não é muita pressão. Uhum. É o aluno que não entendeu a piada, né? Não entendeu que precisa da disciplina, tal. Então esse também é um estado psicológico muito frequente, muito comum. Provavelmente se você está vendo esse vídeo, não deve ser o seu caso, né? Mas assim, existe o estado em que o aluno, ele não acha que tem problema, né?
faltar, atrasar, aquelas desculpas que a gente já falou. Isso é verdade. Né? Então, assim, então tem que tomar cuidado com esses sinais que apontam para um estado psicológico de ou por medo, então tudo bem, tô com medo, vou fingir que tá tudo bem, né? Que eu tô nem aí. Não tem problema nenhum você ter medo, não tem problema nenhum você ter receio e ansiedade do vestibular. O que tem problema é a maneira que você vai lidar com isso, o quanto você vai deixar isso te prejudicar, entendeu? Outro estado comum, assim, é fazer-se de vítima. Essa é a palavra certa, né? Então, assim, todo mundo um pouco faz isso, né? Ainda mais o brasileiro, tal. É natural a gente fazer, mas era bom a gente perceber quando a gente faz isso. Era bom a gente ter cuidado, pra gente perceber, não, peraí, isso aqui eu acho que isso é meio frescura minha, sabe? Então isso pode acontecer, né? Assim, e às vezes como é que a gente sabe? Porque é difícil a gente saber, né? Quando a gente começa... Então, assim, se fatores exteriores estão servindo como razão para suas ações, pode ter um problema, certo? Então, por exemplo, é o tempo, é o clima, é a chuva, é meu pai, é minha mãe, a condução, é o ônibus, é o dinheiro que eu não tinha para passagem, o que mais? Vai, Luiz, o que já ouviu aqui? Tive que cozinhar a janta na sexta e não consegui estudar a semana inteira. Então são sempre fatores exteriores que às vezes, né? Hoje eu não dormi bem. O lance é o seguinte, toma cuidado com esses fatores exteriores, porque eles podem ser reais, mas a gente, por experiência, a gente consegue perceber que grande parte deles, não posso dizer a grande maioria, mas grande parte deles são resolvíveis, entendeu? Você lembra do vestibulando ser um resolvedor de problemas? Essa é a ideia. Muitos problemas podem ser resolvidos em vez de serem empurrados com a barriga, entendeu? E muitas vezes a gente mesmo usa isso como uma desculpa para, eu não consegui estudar por causa disso, sendo que com um pouquinho de esforço, você ia cansar um pouquinho, você conseguiria resolver esse problema e conseguiria ter estudado, entendeu? Então toma cuidado quando você tem uma ideia de que muitos fatores externos te impedem de estudar, sendo que o que pode estar acontecendo na verdade, é que alguns deles são resolvíveis e você não está atento a isso. E que na verdade muitos nem existem, é uma criação sua. Pode ser também. Né? Então assim, ou se eles até existem, eles não são um motivo. Lembra que a gente falou que não é todo motivo que é realmente um motivo, né? Qualquer motivo não é um motivo para você não estudar, então tem que ser realmente um motivo válido. Né? Então assim, por exemplo, se todo dia você tiver um exemplo exterior que te atrapalhou e por causa disso não deu certo, é um indicador que tem alguma coisa. Normalmente os alunos que vão de forma mais saudável psicologicamente, eles não têm um problema diário, eles podem ter um problema semanal. Né? E um problema é coisa pequena, estou falando, tá? São detalhes simples. Então se está tudo sempre contra você, para você conseguir estudar, investiga, porque pode ser que não está tudo contra, mas você está começando a arrumar coisas para que você não estude. Tá? Certo. Essa é a ideia do fatores exteriores. Né? E aí a gente entra nessa questão familiar também, né? Que também é um impacto psicológico enorme. Então são diversos, a gente precisaria até de mais tempo, mas são diversos cenários. Meu pai cobra muito que eu entre, isso me gera uma pressão, então eu preciso me blindar um pouquinho. Além da cobrança que o próprio vestibulando já faz nele mesmo, né? Então a gente vê que muitas vezes a própria cobrança dos pais é totalmente desnecessária, não agrega nada ao vestibulando, pelo contrário, ele só fica mais tenso. Então é uma coisa que precisa ser conversada com os pais, sentar, explicar, eu já me cobro o suficiente, tal, não sei o quê. Se mesmo assim os pais não entenderem, muitas vezes eles podem não entender, eles têm valores diferentes, histórias diferentes da sua e simplesmente não entendem. Você tem que respeitar a decisão deles de não entender, mas aí você tem que tomar uma postura de não deixar isso te afetar, entendeu? Ou seja, seu pai está te cobrando, você fala basicamente o que você pode pensar. Meu pai não entende o tanto de vestibular quanto eu. Meu pai não sabe o que é o vestibular. Meu pai não sabe o que é o vestibular atualmente, talvez. Então a opinião dele talvez não seja tão válida quanto a sua. Então, sabe, são maneiras de lidar com isso, dessa cobrança essa dos pais. Outra coisa que pode acontecer também, dos pais fazerem... Você, por exemplo, eu acabei de lembrar um exemplo que a gente tinha de um aluno assim... Só para contextualizar,
você tem que entender porque seu pai está falando aquilo e você tem que, principal, o projeto é seu, não é um projeto dos seus pais. Então também já teve casos em que o aluno colocava na conta dos pais o fato dele ir mal. Ah, porque meus pais não me deram uma escola boa no ensino médio. O que isso tem a ver? Seus pais fizeram o que eles puderam. Né? Daqui para frente é com você. Daqui para frente você vai assumir o estado que você está, vai estudar e vai. Muitas vezes eles até estão te pagando um cursinho. O ponto é, não precisa colocar como culpa deles qualquer situação. Né? Não precisa ao mesmo tempo dar tanto crédito para essa cobrança que eles possam ter. Então tem pais que cobram demais, tem pais que cobram de menos, tem pais que dão muita atenção, tem pais que dão pouca atenção. O lance é o seguinte, né? Você tem que saber o momento de você ouvir os seus pais, que eles podem estar falando coisas certas, e o momento de ignorar os seus pais. Então você tem que saber lidar, às vezes até entender por que ele está falando. Meu pai está falando isso porque ele está preocupado se eu vou entrar ou não, tudo bem, já sei. Então você não precisa dar, né? Entendi, não precisa... Às vezes ele está nervoso, está brigando com você porque está preocupado com você. Então você entende, fala, tudo bem, meu pai também. Então também já está na hora também de a gente começar a entender que ele também é uma pessoa, né? Eu posso até dar um exemplo pessoal, por exemplo. Os meus pais achavam que as provas de vestibular eram uma escadinha, entendeu? Então, como eu faço medicina, eu prestei vestibular de medicina, eles achavam que tinha uma escadinha. Então tinha as faculdades mais fáceis, e as médias e as mais difíceis. Então seria, por exemplo, a FUVEST é mais difícil, e se você não passasse num Enem da vida, ou numa Unesp da vida, você nunca passaria na FUVEST, entendeu? E é uma ideia completamente errada, entendeu? Isso prova o quê? Que a pressão que eles fazem, muitas vezes, é por não entender como funciona o processo, e mesmo que você explique, você pode não ter o crédito que eles acham que você tem para aceitar essa informação de você. Então você simplesmente tem que bloquear isso da sua vida, entendeu? Claro que você não vai bloquear os seus pais, né? Nunca mais vai falar com eles. Mas essa pressão que eles vão colocar em você e de falar, você não vai passar porque você não passou, ou você não vai passar porque o nota no simulado tá assim, tá assado, muitas vezes eles mesmos estão errados, você sabe que eles estão errados, e quando você percebe isso, pronto, você não tem mais que se preocupar com a opinião deles. Você tem que estar firme com o seu objetivo. Há pais que já chegaram para mim aqui falando, mas meu filho é muito burro, ele não vai conseguir prestar essa faculdade, não é muito difícil. Tenho certeza que ele não vai entrar. Se o aluno acreditar nisso, e como é que fica? Dane-se. E não é verdade. Conhecendo o aluno, não é verdade. Mas assim, o aluno, ele não pode, ele tem que saber, o meu projeto é esse, eu vou estudar, eu vou fazer. Ele não pode comprar essa ideia dos pais, né? Então assim, há exemplos também que o aluno põe a culpa nos pais, mas tem às vezes o aluno que ignorar uma situação como essa. Então assim, eles querem ser o melhor, até esse pai queria o melhor do filho, mas ele tinha essa visão errada, né? A melhor coisa é sempre conversar, né? Mesmo que isso não surta um efeito, é sempre válido tentar sentar com os pais e falar, tá acontecendo o seguinte, a minha vida é o seguinte, eu não sou só um cara que só estuda, eu tenho minhas responsabilidades, não é assim que funciona o vestibular, assim é assado. Explicar para eles como que é. Se eles acreditarem em você ou não, porque muitos pais também não dão crédito para os filhos, falam, você só tem 17, 18, 20 anos, quem é você para me falar o que é a vida, o que é o vestibular? Não importa, é válido você tentar conversar com eles. No nosso blog tem até lá um artigo, vai ter mais sobre isso, falando de como lidar com os pais em época de vestibular, né? Até depois até interessante para os pais também, né? Entenderem o que está acontecendo. Mas o resumo nosso, a gente podia ficar falando aqui muito sobre isso. A gente pode até fazer um segundo vídeo. Nosso resumo é esse: se você estiver firme com o seu sonho, com o projeto que é seu, não deixe esses problemas te impedirem. Isso. É isso, se você tiver... Aí, o que vem de fora, que a família também mas é uma influência que vem de fora, mas ela vem quase de dentro, né? Porque é o ambiente onde você cresceu, onde você se formou psicologicamente, mas também é uma influência exterior, ela não vai te afetar, né? Ela não vai te afetar. Então, assim, claro que psicologicamente você pode também buscar ajuda em pessoas que vão te dar ajuda, que pode não ser família. Então, assim... Amigos, né? Então, assim, você pode buscar ajuda nas pessoas que tem como elas te ajudarem. Você identifica e você se apoia, você conversa. Pode ser um professor, pode ser um coach, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Mas aí você vai saber buscar ajuda de quem vai te ajudar. Se a sua família é uma força exterior que, apesar de querer o seu bem, por ignorância deles em relação ao vestibular, te atrapalha, aí você tem que saber filtrar.
blindar o que você vai ouvir e o que você não vai ouvir. Até quanto você pode contar, até quanto você não vai adiantar, porque só vai vir pressão, ansiedade, transferência de crenças. Não, porque já chegou o pai que fala, não, se você não entrar, sei lá, na USP, na Unicamp, o resto é tudo ruim. Não é verdade também. Então tem muita coisa que não é verdade. É importante saber filtrar isso aí. Agora tem pais que não, que estão ali, e aí você pode contar com eles. Então essa é a mensagem central. Então o projeto é seu, você tem que saber até quanto você vai ouvir e vai contar com seus pais. Você não vai colocar a culpa neles de nada disso, né? A responsabilidade é sua. Você até por isso não vai se fazer de vítima, vai trabalhar e vai em frente. Certo? E assim, a gente tá lá no último vídeo, lá no 9º vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua importância. Tudo isso é só para lembrar vocês que vocês são mais importantes, né, do que a aprovação de vocês. Então passa pela ansiedade, que não tem necessidade. Então assim, a vida continua, esse é só um começo de uma jornada, né? Então assim, tira o peso, tira essa pressão um pouquinho, apesar de que esse vídeo às vezes vai dar mais pressão, né? A ideia é confortar, né? Mas tira essa pressão, fica com confiança no seu projeto aí, conta com quem você pode contar e seja honesto. Ok? Certo? Certo. Até a próxima, um abraço.